Opa, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui. É o seguinte, a maior parte dos livros é um lixo, tá certo? Sobre isso eu quero falar um pouco hoje. Sobre como boa parte dos livros que são aí repetidos e recomendados pelos mais populares influenciadores e produtores de conteúdo e listas de best-sellers, eles são geralmente ruins. E existem alguns motivos para isso, existem alguns critérios pelos quais eu gosto de avaliar bons livros e eu quero compartilhar com você hoje. Esse é um vídeo meio sem roteiro aqui, meio, sabe, mais relaxado, só pra gente falar um pouco sobre os negócios que eu curto, que são livros. Primeira coisa que eu percebo muito, né, eu quero deixar claro que a gente não tá falando sobre ficção, né, não vou analisar literatura nem nada assim, tem pessoas que conseguem fazer muito melhor que eu, obviamente. Como quase todo mundo, tem pessoas que fazem melhor que eu. A gente vai falar especificamente sobre não ficção. Então, sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoajuda, sobre comunicação, esse tipo de livro, né, que todo mundo gosta de ler, mas ninguém aplica porra nenhuma. E um dos grandes problemas que eu percebo é que às vezes esses livros, eles são... Geralmente quando esses livros são ruins, é porque primeiro eles partem de princípios errados, eles têm motivos errados para terem sido escritos, e eles são desnecessariamente longos e desnecessariamente complexos. Então, eu vou te dar um exemplinho aqui, né? Vamos começar pelo primeiro, que é, eles partem de princípios errados. Às vezes o livro está todo fundado em uma base filosófica que não faz sentido. Em uma base filosófica que está meio que errada e que não é boa para o ser humano, que não é boa para o nosso desenvolvimento. Isso é um pouco mais complexo de eu explicar aqui, de eu dar um exemplo, não consigo pensar em um exemplo assim do nada, pum, pá, mas se você está lendo, sei lá, um livro sobre... imagina que você vai ler um livro sobre física, né? Isso é uma coisa engraçada dos problemas de física que a gente fazia na escola, eu achava legal. A gente vai fazer um exemplo de física, né? Um cálculo de física para ver a velocidade de um objeto quando você lança ele não sei aonde. E tá lá escrito assim, desconsidere a fricção, né? A fricção do material com o solo, desconsidere a resistência do ar, desconsidere a gravidade. A gravidade geralmente se considera, desconsidere a resistência do ar. Eu falei, porra, eu faço todos esses cálculos, mas se eu realmente for fazer isso de verdade, né, não vai dar certo. Porra, eu tô calculando o lançamento de um objeto em Marte, não na Lua, não na Terra. Porque, pô, se eu tô desconsiderando essas coisas que na realidade elas existem, quer dizer então que eu tô partindo de premissas erradas para resolver um certo problema, de premissas incompletas para resolver um certo problema. Isso é uma coisa que acontece muito, principalmente nesses livros mais de, por exemplo, sociedade, de problemas sociais e não sei o quê. Geralmente eles vêm de uma percepção, ou uma percepção materialista, que já assim, logicamente é impossível, né? O materialismo, a visão materialista do mundo é logicamente impossível, ou ela parte de premissas completamente erradas que não vão resolver problema nenhum. O segundo é, às vezes, o livro é escrito por motivos errados, né? Isso é muito, muito, muito comum no meio de autoajuda, onde o objetivo do livro, o cara escreveu o livro, não é para escrever um bom livro, não é para, porra, investigar um certo assunto, né? Para trazer toda a pesquisa que ele fez sobre determinada coisa para o mundo. Não, o objetivo do livro é você vender livro, é você ter um produto de baixo ticket que te dá credibilidade, é você divulgar o seu curso, entendeu? A pessoa escreve um livro para tudo, menos para realmente criar um livro que seja bastante conteúdo. Isso é muito, muito comum nesse livro best-sellerzão, assim, de influenciadores, de personalidades modernas, assim, que fazem livros, nesses gurus de marketing, não sei o quê. Os caras fazem livros, às vezes, que não é pelo livro, não é pela pesquisa, é para promover o trabalho da pessoa. E por último, que eu acho que é o mais foda de todos de pegar, né, porque, pô, às vezes parece tudo muito bom, o livro parece que vai ser bom, mas aí você tem esse último problema que é você... o livro é simplesmente longo demais. Então tem um exemplo que eu sempre amo dar, aquele livro O Jogo Infinito, do Simon Sinek. É um livro extremamente famoso no quesito de produtividade, né, no quesito de desenvolvimento pessoal, de business. É um livro muito, muito conhecido, né? O Simon Sinek é o autor daquele Comece pelo Porquê, que também é um livro super famoso na galera do empreendedorismo e tal, do propósito, não sei o quê. Mas quando eu li esse Jogo Infinito, a impressão que eu senti
é que esse livro poderia ter sido um vídeo de 20 minutos no YouTube. Poderia ter sido um artigo de blog, né, um artigo de newsletter que o cara ia mandar para o e-mail das pessoas em 15 minutos. Não um livro de 250 páginas. Então você tem um único conceito legal, um único conceito que é interessante, que vale a pena ser, né, debatido e pesquisado e né, aprofundado. E o resto do livro é só uma repetição daquele mesmo conceito. Então, tipo, porra, cara, que vacilo, tá ligado? Não precisava ser tão longo. O conceito de jogo finito e infinito é do caralho, é legal, é interessante. Você fala, porra, que da hora. Vou começar a pensar nisso. Eu tava pensando em várias coisas da forma errada. É lindo, porra, maravilhoso. Mas depois de 30 páginas você já entendeu o que porra é essa e o resto do livro não precisa nem ler. Entendeu? Não precisa ler o resto do livro, porque ele começa a falar de um negócio aleatório. Ele sai numas tangentes, ele começa, porra, então com umas complexizações lá que não precisa. Ele deixa o negócio desnecessariamente arrastado, desnecessariamente complexo e perde a graça. Né? Você tira poder e tira força daquele argumento inicial. E isso, bicho, é o mais comum. É o mais comum. Porque o cara, ele vive de escrever livro, ele, né, chega um momento em que ele não tem mais o que ele escrever, então qualquer conceitinho legal que ele consegue encontrar, ele vai escrever uma porra de um livro inteiro pra vender. Porque, bicho, tu não vai gastar, sei lá, você não gasta, né, eu não sei quanto custa um livro no Brasil, mas aqui, por exemplo, você não vai gastar $18 pra pegar um livrinho de 50 páginas, entendeu? E puta, se for um livrinho mais barato, o cara não ganha margem direita no livro dele, ele vive de vender livro. Então ele tem que meter carne, tem que deixar o livro grande, né? Só que aí fica uma bosta. Fica uma bosta. Fica desnecessário, né? Fica inútil. Isso é um grande indicativo de que você encontrou um grande livro. Né? Isso pra mim é um dos meus indicativos, dos maiores indicativos que você tem de que você encontrou um grande livro, que é o que eu chamo de potencial de releitura. Profundidade. É a tal da profundidade. Um livro profundo é um livro que você consegue ler várias e várias e várias vezes e você vai pegando coisas novas, você vai adquirindo um novo entendimento, você vai, né, criando todo essa riqueza de detalhes, né, pegando conceitos que você não tinha entendido, entendendo eles direito, né, coisas que você não tinha entendido muito bem, você vai entendendo e você começa a ver coisas de um outro ângulo. Por isso que as pessoas passam a vida inteira, por exemplo, estudando obra de alguns grandes autores, porque existe ali uma profundidade quase infinita. Agora faz a mesma coisa com, sei lá, Crepúsculo, né, com 50 tons de cinza. Se tu conseguir ler o negócio uma vez, tu já é foda, entendeu? Se tu conseguir ler uns livros, tipo assim, como que é aquele lá? Entrevista com o Diabo, alguma coisa assim, do Napoleon Hill, deixa eu ver se eu encontro esse livro. Entrevista... Napoleon Hill. Qual é o nome da porra do livro? Mais Esperto que o Diabo. Bicho, eu mal consegui ler aquela porra uma vez, puta livro de um livro brega do caralho, negócio cringe. Tu vai lendo e o cara fingindo que tá falando com o demônio, não, eu sou o demônio, não sei o que, eu domino o mundo. Que porra é essa? Que negócio cringe do caralho. Meu Deus, que vontade de enfiar a minha cabeça no chão. Rezo a Deus que ninguém me pegue lendo essa bosta. Porra, que ridículo. Se tu lê uma vez, tu já é um herói. Agora, se tu lê duas, tu tá retardado só, entendeu? Você só não conseguir, não tem capacidade. Porque não é nada tão assim, porra, nossa, tem gente que fala do livro como se fosse, sabe, o Santo Graal. Né? A Bíblia Sagrada. Não, é um livrinho de autoajuda de empreendedorismo. Né? Você lê de novo e não tem ali, né? Não tem mais profundidade. O bagulho é raso que nem uma colher de chá, entendeu? É uma porra de um pires de profundidade. Então, eu acho que a forma mais interessante, né, da gente conseguir bons livros de fato infelizmente, é com recomendações, porque é muito difícil. Os livros, o marketing é muito bom. O marketing de livros é muito bom. Né? O marketing de criadores de conteúdo é muito bom. Então a melhor forma da gente conseguir encontrar bons livros, né, eu acho que tem duas ali que são boas. A primeira delas é você só lendo coisa velha, né, que você já escapa de muita coisa, né? Só leia coisas que foram escritas há mais de 3 séculos atrás. Aí você já vai começar a criar uma peneira legal. Isso é uma regra boa. Não leia nada que foi escrito nesse século, a menos que seja pesquisa científica, sei lá. Não sei, só por Simão. E a segunda coisa uma possibilidade boa é você só ler livros por recomendação. Eu recebi um comentário
hoje inclusive, quando eu tô gravando esse vídeo, de um inscrito, pedindo para eu colocar junto aí um compilado, uma lista de livros que eu recomendo. Eu tô colocando essa porra junto, né? Eu tô pensando nisso, fica tranquilo. Porque, bicho, livro bom, que eu quero recomendar para as pessoas é difícil encontrar. Né? Eu preciso de um tempo lendo, relendo, olhando de novo, né? Prestando atenção, tal. Puta, será que eu ponho esse livro? Será que eu não ponho esse livro? Esse livro é meio o quê? Esse não sei o quê. Divide em categorias, e não sei lá, né? Então leva um tempo, eu peço paciência, mas né, talvez, eu acho que até o final do ano aí, se pá até o final do ano a gente solta alguma coisa. Também não quero fazer só uma porra de um PDF que vocês vão pegar e vocês nunca vão ver. Então eu vou pensar aqui no que eu vou fazer. Se vocês tiverem sugestões, deixa aí nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Tá bom? Certo? Tchau.